E hoje no Doctor TV estamos diante do secretário de Comunicação, Luiz Otávio, da cidade de Porto Alegre, que traz para nós um tema muito interessante. A visão da cidade de Porto Alegre, mas muito próxima do cidadão. Secretário, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a experiência que você tem na comunicação social e também nessa aproximação que eu vejo que esse projeto leva para o cidadão. Mas para iniciar, como surgiu a ideia dessa campanha Minha Cidade, Minha Casa? Obrigado. Primeiro, a casa de vocês. Aqui é a nossa casa, o Gabinete de Comunicação Social. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre essa campanha. Uma campanha que a gente já iniciou ainda em 2022, no primeiro governo, que era um primeiro movimento que a gente constituiu chamado A Gente Vive, A Gente Cuida. E, obviamente, que tudo que aconteceu em 2024, né, nós passamos aqui o Rio Grande do Sul e Porto Alegre dentro do Rio Grande pela maior tragédia climática da nossa história, a gente entendeu que, diante daquele fato, a gente precisava dar um passo adiante na nossa campanha de cuidados com a cidade. Uma determinação do prefeito Melo, por óbvio, e a gente segue a determinação do prefeito, que é investir a comunicação social e a publicidade institucional em conscientização e educação. Esta é a determinação dele. E um olhar de cidadania e do exercício dessa cidadania a partir do cuidar da cidade. E aí a gente, discutindo muito internamente com as nossas agências de propaganda, a gente achou que deveríamos dar como eu falei, um passo adiante e mudar aquela concepção original daquele primeiro movimento chamado A Gente Vive, A Gente Cuida e tentar reinserir esta pauta na sociedade. E aí a gente chega nesse conceito Minha Cidade é Minha Casa. Qual é que é o objetivo disso? É convidar o cidadão de Porto Alegre a ser um cuidador. Hoje pode parecer inofensivo, mas aquele papelzinho de bala, aquela bituca de cigarro, aquele chiclete que a gente às vezes joga no chão e achando que não vai fazer diferença nenhuma porque é só o meu papelzinho, ele além de um dano ambiental, ele traz uma consequência danosa para a cidade. Ele vai para dentro do bueiro, ele entope o bueiro, ele por consequência causa alagamento e etc, etc, etc. Porque não é só o papelzinho do Luiz Otávio, é um mais um mais um mais um e a gente vai criando um impacto grande no meio ambiente. E a gente é responsável por cuidar da cidade, né? Então, é a partir desta inspiração que a gente criou esse movimento Minha Cidade, Minha Casa, porque na nossa casa a gente não joga o papel no chão, né? Sim, a gente pega o papelzinho e bota na lixeira, não é mesmo? Por que em Porto Alegre ou na nossa cidade a gente não pega aquele papelzinho e não joga na lixeira mais próxima? Ou eventualmente, se até não tem lixeira, bota ele no bolso. Quando chegar em casa, bota no lixo. Então, este é o propósito, é convidar o porto-alegrense a ser um cuidador da nossa cidade, porque afinal de contas, a nossa cidade é a nossa casa. Com certeza. E secretário, algo muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Bérgamo, uma cidade italiana, e essa cidade foi o berço do Covid. Então, o Covid ele entra por lá na Europa e acaba destruindo praticamente Bérgamo. E o que aconteceu? E a gestão pública de Bérgamo fez o quê? Ela conseguiu conscientizar o cidadão que a solução estava na unidade que era o todo. E eu senti muito isso lendo sobre essa campanha, de trazer esse sentimento que o cidadão faz parte e ele é importante. Como você falou com muita propriedade, aquele papelzinho de bala acaba criando uma cadeia. E algo que eu achei assim, muito assertivo, Jair Cobb. Eu tive o prazer de conhecer ele alguns anos atrás e eu acho que ele consegue transmitir com aquela, não somente a imagem que ele tem, que é uma pessoa incrível para nós, mas ele consegue aproximar nós gaúchos. Como surgiu a ideia de Jair Cobb, o guri de Uruguaiana? O Jair já é um parceiro de longa data, já esteve conosco também na outra campanha que eu fiz referência. E justamente porque essa campanha Minha Cidade é Minha Casa, ela está muito carregada na leveza e no bom humor. E que é um desafio no poder público. Na comunicação pública, a gente fazer comunicação institucional leve e bem-humorada é sempre um desafio, porque o poder público é aquela máquina sisuda, pesada, mal-humorada, digamos assim, e o nosso desafio foi justamente fazer o inverso disso para atrair a atenção das pessoas. Então a gente fez esse jingle Hey Che, com base
numa música que a gente licenciou essa parceria lá do Disco Cuecas dos anos 80 e 90, quem é de Porto Alegre vai lembrar nessa época, que é Hey Tchê, cidade... aí a gente fez a letra, né? Cidade suja não tem nada a ver, Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivente, ou seja, a gente carrega esse tradicionalismo, essas expressões que são muito nossas. E nada mais nosso do que um personagem evidentemente gaúcho, que é o Guri de Uruguaiana, sim, e que a gente até brincou, não vai mais ser Guri de Uruguaiana, vai ser Gari de Porto Alegre. Então o Guri de Uruguaiana se somou nessa campanha, uma iniciativa muito legal. Em seguida vão ter novos conteúdos do Guri de Uruguaiana aí nas redes sociais publicados dentro dessa parceria também, porque é isso, né? É convidar o cidadão, mas não é aquele convite carregado de opressão ou de, né, você tem que fazer, não, vem fazer com a gente. É o sentimento, e acho que tu falaste bem na introdução da pergunta, o sentimento de pertencimento. A gente tem que se pertencer e sentir pertencer. Porto Alegre é minha. Porto Alegre é de todos nós. E a cidade não é do poder público, não é do prefeito ou dos secretários, é dos cidadãos. E como a cidade é nossa, a gente tem que pegar essa cidade pra gente e cuidar dela como se a nossa casa fosse. Então, quando a gente bota essa campanha na rua, a gente primeiro teve um feedback muito legal, assim, eu acho que as pessoas que estão consumindo essa campanha têm sido muito elogiosas, assim, a esse jeito de abordar, porque a gente aborda, por exemplo, um tema tão difícil que é a pichação. Há quem entenda que é arte. Eu discordo, respeito quem entende diferente, mas tu não quer que as pessoas vão pichar a cidade se não vão pichar a tua casa. Então a gente tem um dos filmes é justamente isso, né? É um rapaz pichando uma parede de casa e o dono da casa chega e se depara com aquela cena. Ou seja, tu não quer pichar na tua casa? Não picha a tua cidade. Né? A manifestação da arte, ela vai ao limite de não invadir o espaço do outro. Então no meu espaço, eu posso, dentro da minha casa, se eu quiser, tudo certo, mas na rua, não. Então a gente tenta abordar, e assim vale pro filme sobre o sofá. A gente tem muito, eu posso falar um pouquinho sobre isso, muito descarte regular de lixo na cidade que a gente vem combatendo. E isso vale para uma série de outros temas que a gente vai abordar ao longo desse período. E algo que eu percebi, secretário, é que essa campanha, ela consegue conscientizar o cidadão, mas não com uma ideia de imposição. Isso. E eu sinto algo muito leve. E algo que você colocou com muita propriedade no início, quando abordamos um grande comunicador que foi Chicão Tofani, eu acho que nós perdemos em muitos momentos aquela sensibilidade de escutar o próximo. E eu vejo que nessa campanha vocês conseguem, por mais que seja uma opinião contrária, ver isso de uma maneira suave, sensível e conscientizar a pessoa que não deve marcar um muro de uma cidade, mas de uma maneira não obrigatória, a pessoa se conscientiza. Isso é muito interessante. E um ponto, secretário, quais foram os principais desafios de conseguir construir essa visão mais leve na gestão pública, que sempre é muito pesada, né? O desafio, primeiro, eu acho que é uma cultura entranhada no poder público de uma forma geral e a gente fazer essas quebras de paradigmas, assim. Eu acho que a gente já vem amadurecendo isso. Eu sou o secretário desde julho de 2021. Assumi nos primeiros 6 meses do primeiro governo e de lá para cá fiquei. Eu acho que a gente, enquanto comunicação pública institucional, conseguiu amadurecer muito. Talvez essa campanha a gente não tivesse o êxito ou a criatividade lá em julho de 21, porque a gente precisou um amadurecimento de um novo momento que a comunicação exige. E isso vem desde as redes sociais, vem do conteúdo editorial, vem da mídia exterior, da publicidade, de tantos instrumentos que a gente tem. Então, hoje a gente conseguiu entender, e isso é parte desse amadurecimento, que a gente poderia fazer uma campanha leve, que a gente poderia fazer uma campanha direcionada ao público, mas não invasiva. Que a gente faz esse convite ao cidadão para ele ser um cuidador. Então, talvez é a grande sacada. E uma das questões que tu trouxeste aqui, a gente falava fora do ar ali sobre o Chicão. O Chicão Tofani sempre foi um homem de posições fortes, mas com respeito. Sim. É isso, é ter posições fortes, mas respeitar a divergência, respeitar a opinião do outro. Essa campanha também tem esse aspecto. A gente tem uma posição forte. Olha, não jogue lixo no chão, não piche a cidade, não vandalize a cidade, não descarte, não faça descartes irregulares de lixo. É uma posição estabelecida
muito bem trabalhada. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter respeito com o cidadão. Então, este é o equilíbrio que a gente busca fazer quando a gente faz uma campanha dessa natureza. Então, acho que talvez o sentido seja esse que estás falando, né? Esse respeito com essa leveza, mas com essa posição estabelecida de cuidador que a gente quer implantar na nossa cidade, nessa cultura, né? E quando vocês estavam estruturando essa campanha, existiu algum público específico? O público é o Porto Alegre. É claro que a gente tem abordagens distintas para determinados públicos. E isso a gente faz muito também carregado em rede social e é um trabalho que a gente está começando a fazer agora. Quando a gente aborda para um público 40 a mais, a gente tem uma linguagem. Quando a gente aborda para um público 16 a 25, uma linguagem um pouquinho diferente. Claro que na televisão, no rádio, no jornal, a gente está falando para toda Porto Alegre, quando a gente entra com uma campanha como essa. Agora, nas redes sociais, a gente tem capacidade de fazer geolocalizado um conteúdo, ou um conteúdo por determinado tipo de interesse, ou por determinadas faixas etárias, ou entendendo qual a plataforma que se adequa melhor àquele determinado tipo de público. Então, quando a gente pensa uma campanha como essa, obviamente que a gente pensa um público global, macro da cidade, e a gente carrega a comunicação em todos os veículos, né? E todas as ferramentas e potencialidades que a gente tem. Mas quando a gente vai para a rede social, a gente consegue direcionar melhor esse público e produzir um conteúdo que dialogue mais. Mas a gente entende que esse jeito de fazer que a gente achou, como eu repito, né, com leveza, com bom humor, até com uma crítica um pouquinho às vezes ácida, né, essa questão da pichação é uma crítica ácida, permeada no bom humor e na leveza, a gente consegue atingir a totalidade das pessoas, porque é uma linguagem simples, franca e direta, né? Então, este diria assim o cômputo do público geral, assim. E secretário, e trazendo um pouquinho para dentro da máquina pública, eu percebo por mim. Eu sou da geração X, 43 anos, mas eu me relaciono com os pais na minha clínica que têm 43, 50, 60 anos, mas também os filhos que têm 18, que são da geração Y, que são bem diferentes. Eles acabam influenciando, então eu tenho que saber lidar com essas várias tribos, né? E como vocês lidam? Canais de divulgação, tribos distintas, culturas distintas, e o jovem, hoje é que o jovem ele acaba, tudo que é imposto, ele se fecha. Então você tem que saber lidar com o jovem de uma maneira muito flexível. Como foi trazer isso para dentro da máquina pública, que é uma visão completamente distinta, né? Por isso que lá, quando a gente concebeu essa campanha, a gente nunca pensou em fazer nada impositivo ou coercitivo. Justamente a leveza, ela vem ao encontro de trazer o público para o nosso lado, para que ele compreenda e conscientize ele de que ele sim tem que fazer a sua parte. Ele sim é parte da cidade e não pode esperar que o poder público sozinho vá fazer tudo. Embora, obviamente, o poder público tenha a sua parcela de responsabilidade. Tem uma frase que não é minha, por óbvio, e quem me conta foi o ex-prefeito César Schirmer de Santa Maria, que é nosso colega secretário, que eu trabalhei também. Uma vez ele, lá atrás, quando se elegeu prefeito de Santa Maria, ele foi a Curitiba conversar com o então prefeito Jaime Lerner, que foi prefeito, governador, arquiteto urbanista extremamente reconhecido no país, né? Já falecido, é o arquiteto da Orla, inclusive. E aí ele perguntou para o Jaime Lerner, como é que consegue fazer de Curitiba uma cidade limpa, organizada, né? Com uma cultura muito bem estabelecida de cuidado? E ele disse, tudo que tu quiser na tua cidade, convença as crianças. E é isso. Então, o passo 2 dessa campanha é a gente avançar para as escolas, para trabalhar essa temática dentro das escolas, sejam elas municipais, estaduais, privadas, comunitárias, porque a gente precisa entrar na base da sociedade. As crianças convencem os pais, muito mais do que os pais convencem as crianças. Estou falando aqui porque eu sou pai e a minha filha me convence muito mais do que eu a convenço, né, do nosso dia a dia. Então, também é um desafio esse olhar desta rotina com as crianças. E deixa eu pegar gancho só para falar que eu me recordei aqui. Quando a gente fala em cuidar de uma cidade, e eu comentei agora, o poder público tem sua responsabilidade. Mas eu vou te dar alguns exemplos só para materializar o que é
cuidar de uma capital como Porto Alegre com 1.400.000, 1,5 milhão de habitantes. A gente investe, Porto Alegre, por ano, 520 milhões de reais em limpeza da cidade. É R$500 bilhão que a gente investe em coleta de resíduo, destinação de resíduo, desde o corte de grama, roçada, capina, entre outros serviços. Isso é parte da rotina da cidade. Mas tem uma parte que é pouco enxergada pela população e que custa muito também aos cofres públicos e estão dentro desses 520 milhões, que é o descarte regular de lixo. Porto Alegre tinha, há uns 4 anos, quando a gente assumiu, aproximadamente 350 a 400 focos de lixo na cidade. O que é o foco de lixo? O Luiz Otávio chega lá na sua comunidade, ele tem um sofá velho, ele tem uma geladeira velha, uma cadeira, ele não destina adequadamente, ele bota numa esquina. E aí vem o vizinho dele e bota na esquina outra coisa. Daqui a pouco se forma um foco de lixo. Nós tínhamos aproximadamente 350 a 400 na cidade. Depois de um trabalho árduo, e o DMLU faz isso permanentemente, a gente conseguiu reduzir para 180, se não me falha a memória, o número de focos de lixo. Mas sabe quanto é que a gente gasta por ano só nesse trabalho de combate a focos de lixo? 24 milhões de reais. 24 milhões de reais. O que a gente pode fazer com 24 milhões de reais por ano? Quantas escolas eu posso construir? Quantas unidades de saúde a gente pode construir? Quanto asfaltamento a gente pode fazer? Quantas praças a gente pode revitalizar? Quer dizer, esse dinheiro é do cidadão, ele não é da prefeitura, é do pagador de imposto. O nosso valor investido, ele tem que se reverter para o investimento na cidade, o nosso valor de tributo. Não para, na minha avaliação, ter que fazer combate a focos de lixo, porque esse lixo não cai do céu. Alguém colocou lá. Ou seja, às vezes as pessoas, elas talvez não tenham a dimensão do impacto que esse papelzinho que eu fiz referência no início da nossa conversa, causa ao meio ambiente, quando muito um sofá velho que ele joga lá e descarta regularmente. Então, a gente também está trazendo esses elementos e essas informações para mostrar que sim, a prefeitura tem que fazer a sua parte, e é dever da prefeitura sim, mas também é nosso dever cuidar. Porque o lixo não cai do céu. Alguém coloca o lixo de forma errada, no lugar errado. Enfim, poderia dar outros exemplos, como por exemplo a questão de separação de lixo. Que muitas vezes a separação de lixo, o resíduo reciclável, é a existência de muitas famílias, é a renda de muitas famílias. E vou dar só um número para a gente fechar esse capítulo. 1.240 toneladas de lixo são recolhidas por dia em Porto Alegre. 1.240 toneladas. Apenas 73 toneladas são recicláveis. Quer dizer, a gente tem um grande espaço para avançar na reciclagem. Então, por que não ter 2 cestos na sua casa, um lixo seco, um lixo reciclável? Respeitar o horário que o caminhão passa. Agora a gente investiu em coletores, né, em containers verdes para receber esse lixo reciclado, esse resíduo reciclado. Enfim, estou dando exemplos aqui que são os mais variados que estão sendo trabalhados na campanha e assim serão até, Deus queira, aí os próximos anos trabalhando muito essa campanha de conscientização de Porto Alegre. Secretário, analisando um pouquinho a campanha e conversando com algumas pessoas, perguntando também, eu me deparei com uma senhora próxima de Iguatemi e que essa senhora, quando eu comentei sobre isto, foi muito interessante porque ela me disse o seguinte, doutor, aqui na esquina vinha um senhor e sempre soltava lixo. Só que eu falei para ele, não, agora essa praça eu estou cuidando. Aqui o senhor não bota mais lixo, está proibido. Isso me passou uma sensibilidade, uma pessoa muito simples, mas com uma sensação de todo. Eu pertenço a algo. Eu não posso permitir porque eu faço parte de algo. E isto eu acho que é o resultado de muitos trabalhos. E essa é a mensagem que a gente quer transmitir. Esse exemplo dessa senhora que tu traz, tem muitos espalhados por Porto Alegre. Mas às vezes eles podem parecer pouco quando eles são isolados. Mas quando a gente coloca no todo, eles dão um resultado gigantesco para a cidade e para o meio ambiente. Mas e eu sempre digo, os cuidadores são a maioria. A gente não pode perder para a minoria que não cuida. Este é o desafio. A gente ou tem que trabalhar e trazer esta minoria para o lado dos cuidadores, de pertencer, e este é o objetivo dessa campanha, ou a gente não pode ficar de braço cruzado, né? Então,
é um pouco esse o caminho que a gente está trilhando dentro dessa campanha que a gente está colocando na rua esse mês e vai permanecer aí por um bom tempo. E algo muito importante também, isso que eu gostaria de trazer, eu tive a oportunidade de passar em Portugal e há um local chamado Escola da Ponte. E a Escola da Ponte, ela faz o quê? Ela pega os jovens e ela passa poder para os jovens. Então, um jovem desde muito pequeno, ele já consegue conduzir ações junto com o próprio município, dando a sua ideia, passando a sua visão do modelo pedagógico. E eu senti isso no projeto, o cidadão muito ativo, o cidadão como uma matriz ativa. Uma pergunta, essa ideia veio de algum outro país, de alguma outra corrente? Como surgiu isto? Na verdade, esse movimento, né, de Minha Cidade é Minha Casa, ele foi primeiro uma pesquisa longa em vários lugares. Não dá para dizer que foi um ou outro, né? A gente foi concebendo a ideia a partir de olhar bons exemplos, né? Recentemente, por exemplo, estive em Madrid. Madrid é uma cidade cosmopolita, também com uma cultura um pouco parecida com a nossa, mas com excelentes iniciativas na área do cuidado com a cidade. Uma cidade histórica. Ao passo que a gente vai mesmo aqui no Brasil, por exemplo, a gente falava fora do ar, e falamos do Jaime Lerner aqui, a Curitiba, uma cidade também com uma cultura já de uma cidade de cuidado. Então a gente vai pegando boas referências, o que está sendo feito aqui, o que está sendo feito acolá, como é que a gente pode adaptar isso para a nossa realidade. E o trabalho da agência foi incrível, porque eles também fazem uma busca e um olhar, assim, como é que a gente pode abordar esse tema de um jeito que a gente não vá agredir ou ofender ou fazer aquela coisa sisuda e dura do poder público, né? Como regra, né? Então a gente acaba buscando várias referências, não dá para dizer que é uma só, mas são várias. Secretário, se você pudesse definir esta campanha com uma frase, como você define? Eu acho que ela é o exercício da cidadania das pessoas, assim. Eu acho que ela é, eu diria isso, assim, ela é o nosso exercício de cidadania. Eu acho porque eu sou parte de uma comunidade, eu sou parte de uma cidade. E quando eu exerço a minha cidadania, não é só eu ir lá na urna e apertar o voto que eu acho mais adequado e torcer pelo resultado ou, enfim, inspirar uma cobrança futura ao gestor. Eu acho que o exercício da cidadania se faz no dia a dia, se faz cuidando, se faz olhando, respeitando as pessoas que pensam diferente da gente. Começa por aí, respeitando o trânsito, respeitando a urbanidade. Tem problemas? Tem, mas a gente tem que entender que muitas vezes esses problemas, ou a gente é parte deles, ou a gente sim vai ter que fazer cobrança com respeito pelas soluções. Então eu acho que é isso, eu diria que essa campanha é um convite ao exercício da cidadania. Secretário, muito obrigado, primeiramente pelo seu trabalho, pela sua dedicação, respeito às ideias contrárias também, desde o início da sua fala, mesmo em off. Você compartilhou e transmitiu esse sentimento de respeitar o contraditório, respeitar ideias distintas para construir algo maior. É isso. Eu acho que só assim a gente vai conseguir, nas divergências, o que é muito difícil, buscar soluções e encontrar convergências. E a gente precisa amadurecer enquanto sociedade nesse aspecto de que muitas vezes não é um contra o outro. Nós todos temos um objetivo comum enquanto sociedade. A gente quer evoluir, quer avançar. Tu pensa diferente de um jeito, eu penso de outro. A gente tem que entender e achar um caminho. E este é o fator principal para a gente ter, como a palavra que eu gosto de usar muito é respeito. Então, acho que é isso. Mas eu te agradeço a oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigado, Dr. Daniel Dias Machado, para o Doctor TV.